Olá, minhas queridas amigas e meus queridos amigos. Quem vos fala é o velho fulanesto. Hoje é dia de contos sobrenaturais famosos. Então, apaguem as luzes, peguem um lanchinho e preparem-se para ouvir um mestre do sobrenatural. O Rio de Janeiro é uma grande cidade brasileira à beira-mar, famosa pelas praias de Copacabana e Ipanema, pela estátua de 38 metros de altura do Cristo Redentor, no topo do Corcovado, e pelo Pão de Açúcar, um pico de granito com teleféricos até seu cume. A cidade também é conhecida pelas grandes favelas, o empolgante carnaval, com carros alegóricos, fantasias extravagantes e sambistas, é considerado o maior espetáculo do mundo. Joaquim Maria Machado de Assis, ou simplesmente Machado de Assis, nasceu no Rio de Janeiro em 21 de junho de 1839 e faleceu também no Rio de Janeiro em 29 de setembro de 1908. Foi um escritor brasileiro considerado por muitos críticos, estudiosos, escritores e leitores o maior nome da literatura brasileira. Escreveu em praticamente todos os gêneros literários, sendo poeta, romancista, cronista, dramaturgo, contista, folhetinista, jornalista e crítico literário. Testemunhou a abolição da escravatura e a mudança política do país quando a República substituiu o Império, além das mais diversas reviravoltas pelo mundo em finais do século XIX e início do século XX, tendo sido grande comentador e relator dos eventos políticos sociais de sua época. Dentre suas obras de inegável valor, presenteou-nos com A Causa Secreta, conto que ouviremos hoje. Por favor, pare o que estiver fazendo, sente-se confortavelmente, feche os olhos e se imagine caminhando pelas ruas do Rio de Janeiro do fim do século XIX. Você é um personagem oculto da história. A Causa Secreta. Garcia, em pé, mirava e estalava as unhas. Fortunato, na cadeira de balanço, olhava para o teto. Maria Luísa, perto da janela, concluía um trabalho de agulha. Havia já 5 minutos que nenhum deles dizia nada. Tinham falado do dia, que estivera excelente, de Catumbi, onde morava o casal Fortunato, e de uma casa de saúde que adiante se explicará. Como os 3 personagens aqui presentes estão agora mortos e enterrados, tempo é de contar a história sem rebuço. Tinham falado também de outra coisa, além daquelas 3, coisa tão feia e grave que não lhes deixou muito gosto para tratar do dia, do bairro e da casa de saúde. Toda a conversação a este respeito foi constrangida. Agora mesmo, os dedos de Maria Luísa parecem ainda trêmulos, ao passo que há no rosto de Garcia uma expressão de severidade que lhe não é habitual. Em verdade, o que se passou foi de tal natureza que para fazê-lo entender é preciso remontar à origem da situação. Garcia tinha se formado em medicina no ano anterior, 1861. No de 1860,
Estando ainda na escola, encontrou-se com Fortunato pela primeira vez à porta da Santa Casa. Entrava quando o outro saía. Fez-lhe impressão a figura, mas, ainda assim, tê-la-ia esquecido se não fosse o segundo encontro, poucos dias depois. Morava na rua Dom Manuel e uma de suas raras distrações era ir ao Teatro de São Januário, que ficava perto, entre essa rua e a praia. Ia 1 ou 2 vezes por mês e nunca achava acima de 40 pessoas. Só os mais intrépidos ousavam estender os passos até aquele recanto da cidade. Uma noite, estando nas cadeiras, apareceu ali Fortunato e sentou-se ao pé dele. A peça era um dramalhão, cozido a facadas, ouriçado de imprecações e remorsos, mas Fortunato ouvia com singular interesse. Nos lances dolorosos, a atenção dele redobrava, os olhos iam avidamente de um personagem a outro, a tal ponto que o estudante suspeitou haver na peça reminiscências pessoais do vizinho. No fim do drama, veio uma farsa, mas Fortunato não esperou por ela e saiu. Garcia saiu atrás dele. Fortunato foi pelo Beco do Cotovelo, Rua de São José, até o Largo da Carioca. Ia devagar, cabisbaixo, parando às vezes para dar uma bengalada em algum cão que dormia. O cão ficava ganindo e ele ia andando. No Largo da Carioca, entrou num tílburi e seguiu para os lados da Praça da Constituição. Garcia voltou para casa sem saber mais nada. Decorreram algumas semanas e uma noite, eram 9 horas, estava em casa quando ouviu o rumor de vozes na escada. Desceu logo do sótão onde morava ao primeiro andar, onde vivia o empregado do arsenal de guerra. Era este que alguns homens conduziam escada acima, ensanguentado. O homem que o servia acudiu a abrir a porta. O coitado gemia, as vozes eram confusas, a luz pouca. Deposto ferido na cama, Garcia disse que era preciso chamar um médico. Já aí vem um, acudiu alguém. Garcia olhou, era o próprio homem da Santa Casa e do teatro. Imaginou que seria parente ou amigo do ferido, mas rejeitou a suposição, desde que lhe ouvira perguntar se este tinha família ou pessoa próxima. Disseram que não, e ele assumiu a direção do serviço, pediu às pessoas estranhas que se retirassem, pagou aos carregadores e deu as primeiras ordens. Sabendo que Garcia era vizinho estudante de medicina, pediu-lhe que ficasse para ajudar o médico. Em seguida, contou o que se passara. Foi uma malta de capoeira. Eu vinha do quartel de Moura, onde fui visitar um primo, quando ouvi um barulho muito grande e logo depois um ajuntamento. Parece que eles feriram também a um sujeito que passava e que entrou por um daqueles becos, mas eu só via este senhor, que atravessava a rua no momento em que um dos capoeiras, roçando por ele, meteu-lhe o punhal. Não caiu logo. Disse onde morava e como era, a 2 passos, achei melhor trazê-lo. Conhecia-o antes? Perguntou Garcia. Não, nunca o vi. Quem é? É um bom homem, empregado do arsenal de guerra. Chama-se Gouveia. Não sei quem é. Médico e subdelegado vieram daí a pouco. Fez-se o curativo e tornaram-se as informações.
O desconhecido declarou chamar-se Fortunato Gomes da Silveira, ser capitalista, solteiro, morador em Catumbi. A ferida foi reconhecida grave. Durante o curativo, ajudado pelo estudante, Fortunato serviu de criado, segurando a bacia, a vela, os panos, sem perturbar nada, olhando friamente para o ferido que gemia muito. No fim, entendeu-se particularmente com o médico, acompanhou-o até o patamar da escada e reiterou ao subdelegado a declaração de estar pronto a auxiliar as pesquisas da polícia. Os dois saíram. Ele e o estudante ficaram no quarto. Garcia estava atônito. Olhou para ele, viu sentar-se tranquilamente, estirar as pernas, meter as mãos nas algibeiras das calças e fitar os olhos do ferido. Os olhos eram claros, cor de chumbo, moviam-se devagar e tinham expressão dura, seca e fria. Cara magra, pálida, uma tira estreita de barba por baixo do queixo e de uma têmpora à outra, curta, ruiva e rara. Teria 40 anos. De quando em quando voltava-se para o estudante e perguntava alguma coisa acerca do ferido, mas tornava logo a olhar para ele enquanto o rapaz lhe dava a resposta. A sensação que o estudante recebia era de repulsa, ao mesmo tempo que de curiosidade. Não podia negar que estava assistindo a um ato de rara dedicação e, se era desinteressado, como parecia, não havia mais que aceitar o coração humano como um poço de mistérios. Fortunato saiu pouco antes de 1 hora. Voltou nos dias seguintes, mas a cura fez-se depressa e, antes de concluída, desapareceu sem dizer ao obsequiado onde morava. Foi o estudante que lhe deu a indicação do nome, rua e número. Vou agradecer-lhe a esmola que me fez, logo que possa sair, disse o convalescente. Correu a Catumbi daí a 6 dias. Fortunato recebeu constrangido, ouviu impaciente as palavras de agradecimento, deu-lhe uma resposta enfastiada e acabou batendo com as borlas do chambre no joelho. Gouveia, defronte dele, sentado e calado, alisava o chapéu com os dedos, levantando os olhos de quando em quando, sem achar mais nada que dizer. No fim de 10 minutos, pediu licença para sair e saiu. Cuidado com os capoeiras, disse-lhe o dono da casa, rindo-se. O pobre saiu de lá mortificado, humilhado, mastigando a custo o desdém, forcejando por esquecê-lo, explicá-lo ou perdoá-lo, para que no coração só ficasse a memória do benefício. Mas o esforço era vão. O ressentimento, hóspede novo e exclusivo, entrou e pôs fora o benefício, de tal modo que o desgraçado não teve mais que trepar a cabeça e refugiar-se ali como uma simples ideia. Foi assim que o próprio benfeitor insinuou a este homem o sentimento da ingratidão. Tudo isso assombrou Garcia. Esse moço possuía em germen a faculdade de decifrar os homens, de decompor os caracteres, tinha o amor da análise e sentia o regalo que dizia ser supremo, de penetrar muitas camadas morais até apalpar o segredo de um organismo. Picado de curiosidade, lembrou-se de ir ter com o homem de Catumbi, mas advertiu que nem recebera dele o oferecimento formal da casa. Quando menos,
Era-lhe preciso um pretexto e não achou nenhum. Tempos depois, estando já formado e morando na rua de Mata-Cavalos, perto da do Conde, encontrou Fortunato em uma gôndola. Encontrou ainda outras vezes, e a frequência trouxe a familiaridade. Um dia Fortunato convidou a ir visitá-lo ali perto em Catumbi. Sabe que estou casado? Não sabia. Casei-me há 4 meses, podia dizer 4 dias. Vá jantar lá conosco domingo. Domingo? Não esteja forjando desculpas, não admito desculpas. Vá domingo. Garcia foi lá domingo. Fortunato deu-lhe um bom jantar, bons charutos e boa palestra em companhia da senhora, que era interessante. A figura dele não mudara. Os olhos eram as mesmas chapas de estanho, duras e frias. As outras feições não eram mais atraentes que dantes. Os obséquios, porém, se não resgatavam a natureza, davam alguma compensação, e não era pouco. Maria Luísa é que possuía ambos os feitiços, pessoa e modos. Era esbelta, airosa, olhos meigos e submissos. Tinha 25 anos e parecia não passar de 19. Garcia, a segunda vez que lá foi, percebeu que entre eles havia alguma dissonância de caracteres, pouca ou nenhuma afinidade moral, e da parte da mulher para com o marido, uns modos que transcendiam o respeito e confinavam na resignação e no temor. Um dia, estando os 3 juntos, perguntou Garcia a Maria Luísa se tivera notícia das circunstâncias em que ele conhecera seu marido. Não, respondeu a moça. Pois vai ouvir uma ação bonita? Não vale a pena, interrompeu Fortunato. A senhora vai ver se vale a pena ou não, insistiu o médico. Contou o caso da rua de Dom Manuel. A moça ouviu espantada. Insensivelmente, estendeu a mão e apertou o pulso ao marido, risonha e agradecida, como se acabasse de descobrir-lhe o coração. Fortunato sacudiu os ombros, mas não ouvia com indiferença. No fim, contou ele próprio a visita que o ferido lhe fez, com todos os pormenores da figura, dos gestos, das palavras atadas, dos silêncios, em suma, um estúrdio. E ria muito ao contá-la. Não era o riso da dobrez. A dobrez é evasiva e oblíqua. O riso dele era jovial e franco. Singular homem, pensou Garcia. Maria Luísa ficou desconsolada com a zombaria do marido, mas o médico restituiu-lhe a satisfação anterior, voltando a referir a dedicação deste e as suas raras qualidades de enfermeiro. Tão bom enfermeiro, concluiu ele, que se algum dia fundar uma casa de saúde, irei convidá-lo. Valeu? Perguntou Fortunato. Valeu o quê? Vamos fundar uma casa de saúde? Não valeu nada, estou brincando. Podia-se fazer alguma coisa, e para o senhor, que começa a clínica, acho que seria bem bom. Tenho justamente uma casa que vai vagar e serve. Garcia recusou nesse e no dia seguinte, mas a ideia tinha se metido na cabeça ao outro e não foi possível recuar mais. Na verdade,
era uma boa estreia para ele e podia vir a ser um bom negócio para ambos. Aceitou finalmente. Daí a dias, e foi uma desilusão para Maria Luísa. Criatura nervosa e frágil, padecia só com a ideia de que o marido tivesse de viver em contato com enfermidades humanas, mas não ousou opor-se-lhe e curvou a cabeça. O plano fez-se e cumpriu-se depressa. Verdade é que Fortunato não curou de mais nada, nem então, nem depois. Aberta a casa, foi ele o próprio administrador e chefe de enfermeiros, examinava tudo, ordenava tudo, compras e caldos, drogas e contas. Garcia pôde então observar que a dedicação ao ferido da rua de Dom Manuel não era um caso fortuito, mas assentava na própria natureza deste homem. Via-o servir como nenhum dos fâmulos. Não recuava diante de nada, não conhecia moléstia, aflitiva ou repelente, e estava sempre pronto para tudo, a qualquer hora do dia ou da noite. Toda a gente pasmava e aplaudia. Fortunato estudava, acompanhava as operações e nenhum outro curava os cáusticos. Tenho muita fé nos cáusticos, dizia ele. A comunhão dos interesses apertou os laços da intimidade. Garcia tornou-se familiar na casa. Ali jantava quase todos os dias. Ali observava a pessoa e a vida de Maria Luísa, cuja solidão moral era evidente. E a solidão como lhe duplicava o encanto. Garcia começou a sentir que alguma coisa o agitava quando ela aparecia, quando falava, quando trabalhava, calada, ao canto da janela, ou tocava ao piano umas músicas tristes. Manso e manso, entrou-lhe o amor no coração. Quando deu por ele, quis expeli-lo, para que entre ele e Fortunato não houvesse outro laço que o da amizade. Mas não pôde. Pôde apenas trancá-lo. Maria Luísa compreendeu ambas as coisas, a afeição e o silêncio, mas não se deu por achada. No começo de outubro, deu-se um incidente que desvendou ainda mais aos olhos do médico a situação da moça. Fortunato metera-se a estudar anatomia e fisiologia e ocupava-se nas horas vagas em rasgar e envenenar gatos e cães. Como os guinchos dos animais atordoavam os doentes, mudou o laboratório para casa e a mulher, compleição nervosa, teve de os sofrer. Um dia, porém, não podendo mais, foi ter com o médico e pediu-lhe que, como coisa sua, alcançasse do marido a cessação de tais experiências. Mas a senhora mesma, Maria Luísa acudiu sorrindo. Ele naturalmente achará que sou criança. O que eu queria é que o senhor, como médico, lhe dissesse que isso me faz mal. E creia que faz. Garcia alcançou prontamente que o outro acabasse com tais estudos. Se os foi fazer em outra parte, ninguém o soube, mas pode ser que sim. Maria Luísa agradeceu ao médico, tanto por ela como pelos animais que não podia ver padecer. Tossia de quando em quando. Garcia perguntou-lhe se tinha alguma coisa. Ela respondeu que nada. Deixe ver o pulso. Não tenho nada, doutor. Não deu o pulso e retirou-se. Garcia ficou apreensivo.
Cuidava ao contrário que ela podia ter alguma coisa, que era preciso observá-la e avisar o marido em tempo. 2 dias depois, exatamente o dia em que os vemos agora, Garcia foi lá jantar. Na sala, disseram-lhe que Fortunato estava no gabinete e ele caminhou para ali. Ia chegando à porta no momento em que Maria Luísa saía aflita. — O que é? — perguntou-lhe. — O rato! O rato! — exclamou a moça sufocada e afastando-se. Garcia lembrou que na véspera ouvira ao Fortunato queixar-se de um rato, que lhe levara um papel importante. Mas estava longe de esperar o que viu. Viu Fortunato sentado à mesa, que havia no centro do gabinete e sobre a qual puseram um prato com espírito de vinho. O líquido flamejava entre o polegar e o índice da mão esquerda segurava um barbante, de cuja ponta pendia o rato atado pela cauda. Na direita tinha uma tesoura. No momento em que o Garcia entrou, Fortunato cortava ao rato uma das patas. Em seguida, desceu o infeliz até a chama, rápido, para não matá-lo, e dispôs-se a fazer o mesmo à terceira, pois já lhe havia cortado a primeira. Garcia estacou horrorizado. — Mate-o logo, disse. — Já vai. E com um sorriso único, reflexo de alma satisfeita, alguma coisa que traduzia a delícia íntima das sensações supremas, Fortunato cortou a terceira pata ao rato e fez pela terceira vez o mesmo movimento até a chama. O miserável estorcia-se, guinchando ensanguentado, chamuscado, e não acabava de morrer. Garcia desviou os olhos, depois voltou-se novamente, estendeu a mão para impedir que o suplício continuasse, mas não chegou a fazê-lo, porque o homem impunha medo. Com toda aquela serenidade radiosa da fisionomia, ele impunha medo. Faltava cortar a última pata. Fortunato cortou-a muito devagar, acompanhando a tesoura com os olhos. A pata caiu e ele ficou olhando para o rato meio cadáver. Ao descê-lo pela 4ª vez até a chama, deu ainda mais rapidez ao gesto para salvar, se pudesse, alguns farrapos de vida. Garcia, de fronte, conseguia dominar a repugnância do espetáculo para fixar a cara do homem. Nem raiva, nem ódio, tão somente um vasto prazer, quieto e profundo, como daria a outro a audição de uma bela sonata ou a vista de uma estátua divina, alguma coisa parecia com a pura sensação estética. Pareceu-lhe, e era verdade, que Fortunato havia-o inteiramente esquecido. Isto posto, não estaria fingindo, e devia ser aquilo mesmo. A chama ia morrendo, o rato podia ser que tivesse ainda um resíduo de vida, sombra de sombra. Fortunato aproveitou para cortar-lhe o focinho e pela última vez chegar a carne ao fogo. Afinal, deixou cair o cadáver no prato e arredou de si toda essa mistura de chamusco e sangue. Ao levantar-se, deu com o médico e teve um sobressalto. Então mostrou-se enraivecido contra o animal que lhe comera o papel, mas a cólera, evidentemente, era fingida. Castiga sem raiva, pensou o médico, pela necessidade de achar uma sensação de prazer que só a dor alheia lhe pode dar. É o segredo deste homem. Fortunato encareceu a importância do papel.
A perda que lhe trazia, perda de tempo, é certo, mas o tempo agora era-lhe preciosíssimo. Garcia ouvia só, sem dizer nada, nem lhe dar crédito. Relembrava os atos dele, graves e leves, achava a mesma explicação para todos. Era a mesma troca das teclas da sensibilidade, um diletantismo sui generis, mas uma redução de Calígula. Quando Maria Luísa voltou ao gabinete, daí a pouco, o marido foi ter com ela, rindo, pegou-lhe nas mãos e falou-lhe mansamente. Fracalhona! E voltando-se para o médico, há de crer que quase desmaiou essa mulher? Maria Luísa defendeu-se a medo, disse que era nervosa e mulher. Depois foi sentar-se à janela com as suas lãs e agulhas e os dedos ainda trêmulos, tal qual a vimos no começo dessa história. Hão de se lembrar que depois de terem falado de outras coisas, ficaram calados os três, o marido sentado e olhando para o teto, o médico estalando as unhas. Pouco depois foram jantar, mas o jantar não foi alegre. Maria Luísa cismava e tossia. O médico indagava de si mesmo se ela não estaria exposta a algum excesso na companhia de tal homem. Era apenas possível, mas o amor trocou-lhe a possibilidade em certeza. Tremeu por ela e cuidou de os vigiar. Ela tossia, e não se passou muito tempo que a moléstia não tirasse a máscara. Era a tísica, velha dama insaciável que chupa a vida toda até deixar um bagaço de ossos. Fortunato recebeu a notícia como um golpe. Amava deveras a mulher, a seu modo. Estava acostumado com ela, custava-lhe perdê-la. Não poupou esforços, médicos, remédios, ares, todos os recursos e todos os paliativos. Mas foi tudo vão. A doença era mortal. Nos últimos dias, em presença dos tormentos supremos da moça, a índole do marido subjugou qualquer outra afeição. Não a deixou mais, fitou o olho baço e frio naquela decomposição lenta e dolorosa de vida. Bebeu uma a uma as aflições da bela criatura, agora magra e transparente, devorada de febre e minada de morte. Egoísmo aspérrimo, faminto de sensações, não lhe perdoou um só minuto de agonia, nem lhes pagou com uma só lágrima, pública ou íntima. Só quando ela expirou é que ele ficou aturdido. Voltando a si, viu que estava outra vez só. De noite, indo repousar uma parenta de Maria Luísa, que ajudara a morrer, ficaram na sala Fortunato e Garcia, velando o cadáver, ambos pensativos, mas o próprio marido estava fatigado. O médico disse-lhe que repousasse um pouco. Vá descansar, passe pelo sono 1 hora ou 2, eu irei depois. Fortunato saiu. Foi deitar-se no sofá da saleta contígua e adormeceu logo. 20 minutos depois acordou, quis dormir outra vez, cochilou alguns minutos, até que se levantou e voltou à sala. Caminhava na ponta dos pés para não acordar a parenta que dormia perto. Chegando à porta, estacou assombrado. Garcia tinha se chegado ao cadáver, levantara o lenço e contemplara por alguns instantes as feições defuntas. Depois, como se a morte
espiritualizasse tudo, inclinou-se e beijou-a na testa. Foi nesse momento que Fortunato chegou à porta. Estacou assombrado. Não podia ser o beijo da amizade, podia ser o epílogo de um livro adúltero. Não tinha ciúmes, note-se. A natureza compô-lo de maneira que lhe não deu ciúmes nem inveja, mas dera-lhe vaidade, que não é menos cativa ao ressentimento. Olhou assombrado, mordendo os beiços. Entretanto, Garcia inclinou-se ainda para beijar outra vez o cadáver. Mas então não pôde mais. O beijo rebentou em soluços e os olhos não puderam conter as lágrimas que vieram a borbotões, lágrimas de amor calado e irremediável desespero. Fortunato, à porta onde ficara, saboreou tranquilo essa explosão de dor moral que foi longa, muito longa, deliciosamente longa. Fim. Obrigado por assistir. Se gostaram, deixe seu like, compartilhem e nos vemos num próximo relato. Um beijo no coração de todos e fiquem com Deus.